Bem, galera, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando aqui com o Thiago. Se você ainda não assistiu o primeiro, volta lá e assiste. Nesse, a gente vai responder umas perguntinhas mais bate-bola, jogo rápido. Então, confere aí. Eu pedi para os meus seguidores mandarem algumas perguntas. Quando eu soube que eu ia conseguir gravar contigo, eu falei, não, tem que aproveitar e tirar o máximo desse cara que eu puder nesse momento. Então, eles mandaram algumas perguntas bem interessantes. Nossa. E uma delas, que eu acho que é mais pessoal até, a Sabrina já falou sobre isso no canal, mas ainda não sei da sua história. Como você se tornou vegano? Que massa, Vitor. É super importante, né? Eu sou socioambientalista há uns 15 anos, né? E desde essa época eu já tinha escolhido mesmo como grande propósito de vida mesmo. Só que por vários motivos, eu negligenciava esse aspecto fundamental da vida. E eu criava uma série de coisas. Seja dizer que eu contribuo bastante, essa pequena contradição não fazia diferença e tal. E felizmente, pessoas que já eram da luta pela libertação animal tiveram paciência comigo, porque eu era um socioambientalista muito contraditório, porque tudo bem, a gente sabe que as ações sistêmicas, no fundo, vão trazer a grande transformação, mas elas não vão ser nutridas se não vierem de práticas cotidianas mesmo e das pessoas viverem o que elas dizem, né? Então, não fazia sentido para mim, e essa ideia de você tentar racionalizar politicamente uma contradição ao invés de você enfrentar ela e solucionar ela, foi uma coisa que eu carreguei por tempo demais. Então, eu acredito que eu sou vegano há pouco mais de um ano, passei mais ou menos um ano também vegetariano, desde que eu fui fazer o caminho de Santiago também, né? Tava buscando meu propósito de vida de volta, tinha passado por uma época difícil também, e eu falei, cara, não quero mais carregar essa contradição dentro de mim, não faz sentido nenhum, não tem como ser realmente totalmente antissistêmico como a gente precisa ser, e a gente precisa viver o que a gente diz, no fundo é isso. A gente vê que as pessoas vivem, então não só a esquerda e qualquer perspectiva de mudança vive uma crise de credibilidade justamente porque as pessoas têm dificuldade de acreditar que aquilo que elas estão defendendo para o mundo, elas estão dispostas elas mesmas a viver, né? Então não faz sentido a gente falar de acabar com o aquecimento global sem pensar o papel do agronegócio aqui no Brasil e isso finalmente eu deixei de carregar essa contradição e fico muito feliz. E eu tenho muita paciência com as pessoas que estão nessa transição, mas eu não deixo de falar que, olha, é totalmente necessário fazer isso para que a gente reflita mesmo a sociedade que a gente quer viver, né? Total. Eu tenho uma experiência parecida. Eu passei muito tempo nessa contradição, sabendo que eu estava fazendo errado, e quando eu decidi finalmente me tornar vegano, saiu um peso que eu não sabia que estava ali, mas ele estava ali, sabe? É tipo, eu uso uma metáfora que a minha irmã que me falou, que é tipo de uma música de fundo de elevador que você não tá ouvindo, mas ela tá ali incomodando, e quando ela para, você, caramba, nossa, estava incomodando isso aqui. Que massa. E era isso, era esse peso que eu sentia culpa, não tem jeito, eu sentia culpa, e muitas pessoas sentem e não reconhecem. Sim, e é massa que desde então as pessoas vêm me perguntando, poxa, você não sente falta? Tudo que eu sinto é como é que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso se é algo que me faz tão bem e que principalmente me conecta muito mais com o sonho que eu tenho de sociedade também, né? Total, muito massa, legal, vamos saber. Pronto, tá respondido a sua pergunta. A próxima pergunta: quais são as dificuldades práticas de inserir a pauta do veganismo no movimento ecossocialista? Existe um debate, e ele felizmente está sendo travado com muita coragem e muita dedicação no movimento pela libertação animal, né, no movimento vegano, que é enfrentar uma lógica ecocapitalista ou de veganismo liberal, onde as pessoas podem acreditar que vão alcançar o fim da libertação animal sem acabar com esse sistema que tem como um dos seus eixos justamente a exploração animal. Exatamente. No fim das contas, as pessoas pensam assim, é possível, quem pensa numa lógica no veganismo liberal, pensa que vai acabar com a exploração animal sem precisar mexer com as estruturas do sistema capitalista que estão vivos aí, ou precisar mexer com a opressão e as questões da exploração humana também. Então, isso é um entrave. Uma estigmatização sobre uma ideia do movimento vegano liberal é uma coisa que afastou a esquerda tradicional socialista do movimento vegano. Só que o ecossocialismo ele vem para fazer essa síntese. Então, existia realmente o afastamento, mas tanto dentro do movimento vegano a gente vê cada vez mais uma perspectiva de uma construção de um veganismo anticapitalista, popular, interseccional, profundamente respeitador das liberdades religiosas, profundamente integrado e conectado com os movimentos dos povos originários, dos povos tradicionais, na relação diferente que tem com a natureza. Então, no fim das contas, a gente vai vendo cada vez mais que o ecossocialismo
vem buscando fazer essa síntese que já está acontecendo cada vez mais dentro do movimento vegano, uma perspectiva popular, política e transformadora, e o ecossocialismo fazendo isso também dentro da esfera da esquerda também. Essa síntese ela é muito poderosa, né? Então, existe ainda uma dificuldade porque pessoas do movimento vegano muitas vezes vão acreditar que pessoas da esquerda são carnistas e não estão dispostas a abrir mão dessa imensa contradição que elas carregam. E pessoas do movimento da luta contra a exploração, né, humana principalmente, muitas vezes por acreditar que vegano é algo elitizado, algo liberal. Então, a gente precisa fazer essa síntese, mas essa síntese ela não vai ser feita nessa briga de torcida ou nessa estigmatização mútua. É realmente construindo projetos, é realmente se conectando com as pessoas. Quando a gente vê que a gente está alcançando os territórios, quando a gente vê que a gente está fazendo esse debate lá na ponta, onde o sistema mais está apertando as pessoas, a gente vai vendo que essas contradições parecem às vezes muito aquela ideia de briga de torcida, de rede social e uma fragmentação de uma sociedade que tem dificuldade de pensar a totalidade das pautas, né? As lutas estão profundamente conectadas e as pessoas demorarem a perceber isso é um erro histórico. E a gente, felizmente, acredita que esse debate ele ainda é carregado por pessoas na esquerda que não compreendem o que está acontecendo no movimento vegano, que existe uma ruptura praticamente de uma nova perspectiva, né, cada vez mais forte. E as pessoas do movimento vegano que estigmatizam a esquerda também não estão compreendendo o que é essa formulação ecossocialista e essas coisas precisam andar juntas. Infelizmente está andando cada dia mais. Então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer e mudar isso. Fazer as pessoas perceberem que essas pautas são aliadas. Elas podem trabalhar juntas para construir um futuro muito melhor para todo mundo. Exatamente. Perfeito. O ecocapitalismo, tipo, que vem com propostas como, por exemplo, taxar emissões de carbono, ele pode salvar o planeta? Tem muita gente que acredita, por exemplo, que para que a água não acabe, vamos deixar a água cara, por exemplo. Para que a gente não emita carbono na atmosfera, vamos taxar, ou então vamos criar créditos de carbono, um mercado de carbono, né? Taxar carbono dentro de uma economia para realmente colocar que quem polui financia uma regeneração, isso é até importante. A taxação do carbono é algo que a gente trata. Agora, o mercado de carbono, não. O ecocapitalismo sempre pensa essa ideia. Tudo que for possível mercantilizar da vida, e a natureza é parte disso, eles vão mercantilizar. E sempre com a perspectiva de que, quando for absolutamente necessário, estão dispostos a entregar os anéis para não perder os dedos. Então, se o capitalismo está vendo que a contradição dele, da destruição da natureza, está levando o capitalismo para o esgotamento, eles começam a pensar, então vamos pensar um desenvolvimento sustentável, vamos pensar um capitalismo verde. Né? Então, a gente tem que pensar isso, olha, qualquer forma de normalizar esse sistema é uma forma que, no fundo, não vai criar a ruptura necessária para acabar com a exploração, para acabar com todas as opressões sobre humanos e animais e para acabar com a destruição do planeta. Então, o ecocapitalismo ele vem como uma saída normalizadora desse sistema. A gente tem que pensar uma outra sociedade com uma outra relação. Daí que vem esse termo radical. É de pensar na raiz mesmo, sabe? Eu não tenho receio nenhum quando as pessoas falam, uma pessoa radical. Sim, é importante que seja, porque para que a gente vai pensar uma forma de fazer alguma maquiagem, algum tipo de tergiversação ali dentro desse sistema que precisa acabar. A gente precisa acabar com o capitalismo. Então não é pensar um ecocapitalismo, é pensar outras coisas, outras relações, uma sociedade do futuro. Eu acredito no ecossocialismo. Pensar uma sociedade sem classes mesmo, pensar uma sociedade sem exploração, sem opressões, sem destruição do planeta. Perfeito, perfeito. Não precisa de mais nada. Bem, então acho que é isso. Obrigado por você que mandou pergunta. Obrigado demais, Thiago, que veio aqui responder. Valeu, meu irmão. Tamo junto. E já sabe, se inscreve no canal do Thiago, Bem Vivendo. Tem um conteúdo excelente lá. E se você não assistiu ainda, você está perdendo muita coisa. Né? Vamos lá construir essa sociedade. Tamo junto. Vambora, pessoal. Vambora transformar esse mundo. Bora. Valeu, meu irmão. Valeu, velho. Obrigado mesmo. Massa. Obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto.